Ok, pessoal, eu estou aqui para resolver problemas no Cubase 8 aí, né? Algumas pessoas estão com problemas e não estão conseguindo, umas não estão conseguindo baixar, outras tá dizendo que o link está corroído e tem pessoas que estão falando também que são bit 32 e 64 não aparece na hora dele decidir o que é que quer. Aí é complicado, né? Porque fica dentro do programa, pessoal. Isso aí e também fica complicado eu explicar uma coisa dessa, porque que não aparece. A única coisa que eu sei é que esse crack aí, ele tá inválido, pessoal. Eu baixei de amigo, eu não vou falar o nome, mas a primeira vez que eu instalei até funcionou. Não sei como, mas já tentei instalar de novo e ele não está funcionando esse crack. Tá inválido, pode ser por a Strindberg, isso aí, coisa da Strindberg, pode ser quem ofereceu esse pacote aí ter colocado um crack falso, mas como eu instalei a videoaula e deu certo, aí não tem explicação, mas pode ser também por causa do Cubase 9 que o crack lá está inválido, não é válido para a licença permanente. E quero dizer também, pessoal, que a licença permanente não é o crack. O crack é somente para vocês abrirem uma boa e ele funcionar normal por 30 dias e tirar aquelas alguma mensagem da frente. É somente para isso. Aí tem gente que mexe no ano, né, do relógio para levar vantagem e ele ficar durar mais tempo. Mas na verdade, se vencendo, nós temos que formatar a unidade C e instalar de novo. Eu já venho usando ele há mais de ano. Assim é, assim que eu faço as minhas videoaulas, eu vou ensinar para vocês como usar sem o crack, instalar sem o crack, é bem simples, né? Ao se vencer, formata a unidade C e você instala de novo, certo? Mas vamos falar sobre aqui essa situação aqui do Opera Mini. Eu tô dando uma dica que vocês baixem o Opera Mini e deixa ele aqui, não precisa nem logar nem nada, ele vai servir de suporte, porque no caso do limite aqui falhar, tanto para vocês que vão querer baixar, se já baixou demais pelo Mega e o limite de você já foi baixou muito, vocês não vão conseguir baixar, ele vai dar zebra aí, né? E aí vocês têm que abrir uma nova conta. Isso não é pago, pessoal, é gratuito, certo? Mas se vocês não querem abrir conta, não quer fazer nada, baixa o Opera Mini, abra minha videoaula por aqui, eu vou abrir agora. Tá vendo o Mega funcionando? Mas se isso aqui, pessoal, VPN tiver assim, ó, vermelhinho, vocês vão tentar baixar, não vai dar certo. Eu vou tentar aqui, ó, ver que não acontece nada. A mesma coisa serve para ele abrir, ó. Vou fechar ele de novo. VPN, pessoal, ele fica logo lá em cima, né? Vocês viram aí. Vamos, se ele tiver vermelhinho ativado, aqui ele aqui, ó. Não vai abrir, ó. Fica rodando, ó. O Mega tá lá esperando, ó, que abra, mas não vai abrir, certo? Eu vou desativar. Ó, já o Mega já abriu, ó. Já tá aqui no ponto, né? E aí eu não vou baixar nada, não vou passar 5 horas para baixar um programa. Eu só tô dando a demonstração do como vocês baixarem legal. Eu vou fechar aqui. Aqui tá a aula, pessoal. Vamos falar agora da aula. Você utilizando o Opera Mini, vocês procuram a aula aqui, se não tiver, aqui a minha é porque já estava aberta, pessoal. Eu vou fechar aqui, senão vai ficar duas vozes aqui, certo? Então, aqui tem um crack, né? Outras pessoas falaram que o link tá com ruído, mas vamos clicar aqui no link. Você não precisa logar, viu, pessoal? Se for usar o Opera Mini, ó, aqui, ó, agora. Vamos ver. Ó, VPN está desativado. Aqui já está baixando. Ó. Tá vendo? Não vai ter problema de limite. Mas como demora, pessoal, vou fazer uma pausa aqui. Ok, pessoal, a aula é essa aqui, que vocês estão com problema, né?
Então não precisa fazer logar nada, não precisa logar, certo? Então eu já mostrei aqui que funciona lá o link, né? Que falaram que não funciona. Eu vou parar aqui, vou dar uma pausa ali no vídeo, não vai ficar duas vozes, pessoal. Mais uma vez eu vou fazer, ó. Aqui está, ó. Já está baixando, né? Mais uma vez vou fazer a pausa aqui. E agora, pessoal, estamos de volta para mostrar aqui a situação que vocês estão passando, que é a mesma minha. Mas é como eu falei, há um tempo eu já venho utilizando. Aqui é o Cubase 7, pessoal. Venho utilizando sem crack, ó. Aqui está o crack do Cubase 7. Mas não vale nada. Vocês craqueiam aí, só vale para 30 dias também. Aqui tem 32 bits e 64 bits. No caso do Cubase 7 eu utilizo para tirar aquela faixa que fica na frente, né? Aquela mensagem dizendo que só vale tantos dias. É para isso que o crack funciona, pessoal. O crack não é licença permanente. A Streberg não vai dar licença permanente por um programa que é caro para nós. Só se nós comprarmos mesmo e ter essa licença permanente, não gratuito, tá certo? Aqui é o 7, mas nós estamos falando é do 8. Aqui está o 8, eu tenho o Cubase 5 aqui também, ó, no Endo 4. Vamos abrir o 8. Aqui está o crack, ó, mas eu não vou utilizar mais. Vocês devem instalar por aqui como eu estou instalando. Se nessa versão do jeito que eu vou fazer ainda vocês tiverem problema, aí tem a versão que eu fiz a videoaula, que não é essa versão aqui. É o mesmo Cubase 8, mas não é baixado por a mesma pessoa, e é a outra versão que eu faço as videoaulas. Tá aí disponível para vocês, limpinha, mas sem crack. Quando se vence, formata a unidade C ou instalo de novo, certo? Nós vamos instalar somente por um start mesmo, pessoal. Mas quero avisar mais uma coisa aqui, que também tem pessoas aí que tá dizendo que 32 bits não está aparecendo nem 64. Bom, pessoal, essa parada é difícil de explicar, porque fica dentro do próprio Cubase, certo? Isso aí. O Windows, para suportar essa versão 8, ele tem que estar em 64 bits e Ultimate, tá certo? Windows 7 eu estou usando, mas também vale para o 8. E Ultimate. Vamos à instalação. Lá direito no mouse como administrador. Em português. Instalar aqui. Nós vamos vir aqui embaixo, né? E aguardar um pouquinho, pessoal. Essa aqui vai ser um pouco demorado. Vocês sabem disso, né? Então eu vou fazer uma pausa e logo em seguida eu vou voltar. Avançar. Eu aceito. Avançar. Aqui, ó. Diz que não aparecia 32 e 64 bits. Se seu Windows aí é 64 bits, você pode instalar tanto em 64 bits como em 32. Depende aí do teus plugins, cara, aí. Eu instalo em 32, já instalei em 64, mas o Amplitude, por exemplo, a pedaleira de guitarra aí. Às vezes eu instalo ele somente para 64 bits para usar a versão mais nova, né? Que é a versão 4 aí. E se eu quiser a 3.15, eu instalo em 32. É o que eu vou fazer agora. Eu vou instalar em 32, avançar, install. E vou estar fazendo uma pausa. Logo em seguida nós vamos voltar. Eu já tinha instalado esse programa uma vez. O Cubase 8 ele aceita você desinstalar, tirar tudo e reinstalar de novo.
mas se você já instalou uma vez, as ferramentas não precisam mais instalar. Então concluir aqui, ó. Só isso, pessoal. E não vamos fazer nada para lá, nada. E é só fechar, certo? Aqui tá ele, ó. O que é que vai acontecer, pessoal? Ele vai valer por alguns dias. Como eu já tô com 20, mais ou menos, quase 20 dias que eu venho usando ele, ele vai dizer para mim que só resta tantos dias. Vai ter uma mensagem na frente falando isso, mas nada que vai me atrapalhar em nada de eu utilizar, né? Se você nunca instalou ele aí, você vai instalar dessa forma sem problemas. Aí vai valer por 28 ou 30 dias. Vamos abrir? Aqui está a mensagem. Você está vendo aqui, ó, 13 dias, né? Tá dizendo que só vale por 13 dias. E se eu tivesse aplicado o crack, pessoal? Será que isso aqui não ia valer só por 13 dias? Ele não ia mostrar só isso aqui. Ia mostrar limpinho. Quando você menos esperasse, ele chegaria o final aí ia se vencer. De todo jeito você tinha que formatar e instalar de novo. Aí tem gente que muda o ano do relógio. Isso não existe, pessoal. A Sternberg não criou o Cubase para ser usado dessa forma, né? Mexendo em horário de relógio. Então vou dar um OK aqui e abrir. Ele está reconhecendo os plugins, pessoal. Quer dizer, mais uma vez, se você tentar essa versão que vocês já baixaram aí, fazendo do jeito que eu estou fazendo, sem o crack, e ainda não conseguirem, você baixa a outra versão que tem aí, versão gratuita sem problema, alguma coisa assim. Procura a videoaula aí da versão que eu faço as minhas videoaulas, porque a versão que eu faço as videoaulas não é essa versão aqui, pessoal. É o mesmo Cubase, mas não é essa versão, certo? Então vocês baixam a outra que dá certo. Se vocês tiver ainda alguma dúvida com essa versão, vou tirar isso aqui, ó, deixar como Cubase 5, né? Aqui está. F4 aqui, eu vou estar habilitando aqui os canais, pois ó, vê que eu já usava ele, ó, certo? Eu desinstalei e estou instalando para vocês de novo. Mas aí eu vou estar aqui abrindo aqui uma pista de áudio. Em dispositivo aqui, pessoal. Tá à noite, eu não estou enxergando nada. Aqui. Eu quero ver só a configuração. A minha placa está habilitada, é uma Delta 1010. Dou um OK. E vou estar gravando aqui a minha voz, ó. Alô, alô, OK, alô, meu amigo Peixoto, nós estamos fazendo aqui uma videoaula para resolver problema de amigos. Bom, pessoal, é isso aí, a aula é rápida, vamos ver se vocês vão conseguir alguma coisa aí com esses Cubase aí.